Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo do nosso mini curso aí de Node.js e TypeScript. Agora que a gente já aprendeu todos os conceitos, sobre o funcionamento do Node e também das APIs REST, vamos começar a criar a nossa API aqui. Inicialmente, usaremos uma variável para armazenar os dados da nossa API, pelo menos até chegarmos no assunto banco de dados. Lembrando que o conteúdo dessa variável estará armazenado na memória, ou seja, a cada reload do servidor, os dados serão perdidos, Essa variável será reiniciada na memória. Vamos começar então criando essa variável antes de todas as rotas da nossa aplicação back-end aqui. Então, antes de começar a definir rotas, a gente vem aqui e cria uma variável. Eu vou definir como const projects, no plural, e a princípio ela é um array vazio. Então a gente vai pegar essa variável e vai manipular em cada rota que a gente for usar aqui, por isso que ela tem que estar fora da rota, que cada rota é uma função e o que a gente cria aqui só existe aqui dentro, Por isso que a gente precisa criar aqui fora de todas as rotas. Precisamos definir de que forma iremos atribuir o ID para cada projeto, O atributo ID, normalmente, ele é criado automaticamente, Ou em forma de sequencial, ou usando um recurso, que é uma biblioteca que define um ID único universal, que é o UUID, Ou UUID. Então essa biblioteca, ela permite que a gente crie um ID único universal para cada registro que a gente definir aqui, cada registro que a gente criar, cada projeto, na nossa aplicação. Então a gente precisa instalar essa biblioteca aqui para que a gente consiga usá-la na nossa API. Eu vou aqui no terminal, então, vou parar o servidor, limpar a tela, e a gente simplesmente instala aqui, npm install uuid v4, beleza? Então esse é o nome. Beleza, já está instalado para a gente aqui. Então a gente já pode novamente rodar o nosso servidor. Vamos deixá-lo em execução aqui. Ok. A gente volta aqui no nosso código. Agora vamos proceder com as alterações em nossas rotas para que as mesmas passem a tratar essa variável como repositório dos nossos dados, onde iremos executar os métodos para listar os dados, incluir um novo dado, alterar e deletar. Eu vou começar primeiro aqui já fazendo a importação da nossa biblioteca, do ID universal que a gente vai criar. Então a gente vem aqui, logo depois da importação do Express, a gente importa aqui. Vou desestruturar o método uuid de dentro da biblioteca que a gente instalou, que é o UUID v4, já está ela aqui, Então foi o que a gente instalou, o UUID v4. Então a gente já tem aqui, a criação do nosso Express, a definição do JSON, já temos a nossa variável global aqui, e agora a gente parte para a nossa primeira rota aqui, que é o get. Ele simplesmente vai listar todos os projetos que a gente tem na nossa API. Então eu vou tirar isso tudo que a gente tem aqui. A princípio não teremos filtro. A gente não vai usar estaticamente, porque a gente vai usar o conteúdo dessa variável. Então basta a gente passar o que aqui para o nosso response.json? A variável projects, que é onde vão estar todos os projetos. Inicialmente não tem nada, mas à medida que a gente for incluindo projetos na nossa aplicação, ao listar, ao rodar o get lá, com Insomnia, por exemplo, ele vai listar os projetos para a gente. Então aqui basta a gente retornar com o response.json com a variável projects, que é o nosso repositório. No caso da criação, da rota de criação aqui de projetos, a gente vai usar aqui como base dois atributos para cada projeto: proprietário e o título do projeto. O ID vai ser criado automaticamente, A gente vai usar o ID. Então no final serão três atributos, ID, título do projeto e proprietário do projeto. Então a gente vem aqui no post, a gente está pegando aqui o request body aqui,
que nós vamos fazer? Como a gente já sabe quais são as informações que a gente vai usar aqui, já vou desestruturar pegando o título e o proprietário. Então agora eu preciso fazer o que? Para eu enviar essas informações para a nossa variável aqui, como é um array, a gente tem um método do JavaScript onde a gente consegue inserir valores em um array, que é o método push. Só que antes de eu fazer esse push com o título, com o proprietário, eu tenho que criar o ID, né? Que a gente vai usar aqui, ó, o ID. Então eu posso fazer isso vindo aqui, pegando aqui, ó, const id igual, e eu pego um valor que vai ser gerado aleatoriamente por esse método UID. Então aqui eu estou armazenando um valor universal, um ID universal que vai ser criado aqui, né? Para eu fazer o push dessas informações na nossa variável projects, tá aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma variável aqui, project no singular, não é a mesma aqui, né? Beleza? E ela vai receber um objeto com todas as informações que a gente quer passar para lá. Então eu vou informar aqui o ID, o título e o proprietário. Eu juntei tudo que a gente precisa para criar o projeto, o ID, o título e o proprietário. Estou colocando aqui através de um objeto na variável project. E essa variável project é que eu vou, de fato, incluir no nosso repositório, né? Então a gente vem aqui, ó, em projects, que é o nosso repositório. A gente usa o método push, porque ele é um array. E o que eu vou empurrar, né, para dentro do projects? Esse project aqui que a gente criou aqui. Eu copio, coloco ele aqui e beleza. Normalmente, quando a gente cria um novo recurso em uma API, a gente retorna esse recurso que está sendo criado, né? Então, ao invés de retornar esse array aqui, ó, eu vou retornar também esse novo recurso que está sendo criado. Então, ele vai retornar para a gente o ID, o título e o proprietário. Já estamos com duas rotas aqui prontas, né? A de get, que pega todos os projetos, e a de criação. Vamos no nosso Insomnia aqui, já verificar se está tudo ok aqui. Então aqui, ó, do get, a gente não tem filtro para fazer a princípio. Vou deletar isso, vai ficar somente dessa forma. Dou um send e é um array vazio, porque o nosso project ainda não possui nenhuma informação lá, né? A gente criou ele com um array vazio. Aqui no post, a gente precisa informar o título e o proprietário. Não tem um ano, então a gente tira essa informação daqui. A rota está certa, a gente envia e ele devolve para a gente, ó, o ID que foi criado lá pelo nosso UID, o título que foi informado pelo cliente e o proprietário que também foi informado pelo cliente aqui no nosso body da requisição, né? E está aqui o que retornou para a gente. Agora, se a gente volta aqui no listar, no get, a gente já tem lá um projeto dentro da nossa variável global lá, dentro do nosso repositório. Beleza, vamos então partir para as outras duas rotas, né? Que é a alteração e a exclusão. Primeiro vamos fazer aqui o nosso put, né? Que é quando a gente quer modificar algo na nossa API. Então a gente tem aqui a nossa rota como ela está a princípio. O put, ele tem a particularidade de trabalhar tanto com os parâmetros da rota quanto com o body, porque ele vai alterar com base em um ID. O ID a gente passa aqui como parâmetro, então a gente pega ele aqui, ó, no request params. Porém, ele vai alterar o corpo, né, o conteúdo desse projeto em si. Para isso, ele também precisa receber o body com os valores, os novos valores que devem ser alterados, né, no ID específico que foi passado como parâmetro aqui.
Então aqui a gente desestrutura aqui, pegando o ID. Então ele vai ser aqui, ó, do parâmetro. E a gente também pega aqui, vou também desestruturar, pegando o título e o proprietário. Então a gente pega isso da onde? Do request.body. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar quem é esse cliente aqui e a partir daí definir os novos valores que foram passados aqui por quem enviou esses dois campos. Então, para isso, como a gente está trabalhando com uma variável do tipo array, a gente pode trabalhar com recursos do JavaScript para tratar arrays em si, né? Funções do JavaScript aí. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou definir aqui uma constante chamada project index, ou seja, o índice dentro do array desse projeto que está sendo informado. E nesse caso, a gente vai pegar o nosso repositório, onde estão todos os projetos. Eu vou fazer um find index. Esse find index, ele vai iterar, no caso, né? Vai passar por cada projeto existente dentro desse array projects. Então ele vai no primeiro, vai no segundo, um por um. Então o que eu faço? Eu faço uma verificação onde esse projeto, o ID dele, né? Project ID, tem que ser exatamente igual ao ID que foi passado para a gente. Recapitulando, a gente já tem aqui, ó, via parâmetro, o ID que a gente quer modificar. Então, através desse find index aqui, a gente vai filtrar, pegar o projeto onde o ID desse projeto, que a gente está percorrendo cada projeto dentro desse array, né? Então, o que tiver o ID exatamente igual ao ID que foi informado aqui, é o que ele vai trazer para cá. Vai armazenar aqui dentro do project index. Agora, se ele não encontrar nenhum, esse project index vai ter um valor -1. Então a gente pode fazer uma verificação aqui, ó, se project index for maior que 0, for menor que 0, para a gente retornar um erro, né? Se for menor que 0, é porque ele não encontrou. Nesse caso, a gente retorna para o cliente uma informação dizendo que o ID que ele informou aqui não existe no nosso repositório, né? Por quê? Esse método find index aqui, ele retorna -1 quando ele não encontra. E para cada elemento dentro de um array, o primeiro elemento ele tem um índice, né? O index 0, o segundo elemento o index 1, o terceiro o index 2 e assim por diante. Ele começa a contagem de 0, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando é -1 é porque ele não encontrou nada. Ou seja, se não encontrou, a gente retorna um response. A gente poderia mandar aqui um JSON com uma mensagem de erro. Mas a gente pode especificar um código HTTP, um status code, né? Definindo, explicitando exatamente o que está sendo retornado. Então a gente pode usar aqui, ó, o parâmetro status do response, onde a gente informa aqui, ó, um código. Eu vou botar aqui 400, que é um código de quando a gente não encontra algo, né? E a partir daí a gente devolve o JSON. Então, além da mensagem que vai estar aqui dentro do JSON, a gente também define qual vai ser o código HTTP dessa resposta que ele vai receber lá. Então, aqui no JSON a gente vai simplesmente definir aqui, ó, error, e passar uma mensagem dizendo, a gente pode escrever aqui, ó, project not found, por exemplo. Projeto não encontrado, né?
ou seja, o ID que você passou aqui, enviou para a API pesquisou aqui, não encontrou, vai retornar essa resposta aqui para o cliente. Então, o JavaScript, toda vez que a gente tem um return, ele para a execução por aqui. Então, tudo que tiver depois desse return aqui não vai ser executado mais. Então, nesse caso, a gente pode... Já tem um return aqui, né? Se ele não entrar nesse if, ou seja, se ele encontrou, ele vai pular isso, não vai executar o return e vai continuar fazendo o que está após esse if. Agora, se ele entrar nesse if, esse return aqui vai matar a execução por aqui. O que tiver depois desse if aqui não será executado, tá? Agora, a partir do momento que ele encontra, ou seja, passou desse index aqui, a gente precisa formatar o que vai ser gravado lá no nosso repositório. Então a gente faz a mesma coisa. Vamos criar uma constante project aqui, que vai receber a mesma estrutura que a gente criou aqui, ó, no post, tá? Exatamente isso aqui, ó. Eu vou até copiar aqui, ó. Ctrl C. Então aqui, ó, project, ele vai receber a mesma estrutura, que vai ser o ID, o título e o proprietário. ID, título, proprietário. Agora a gente vai pegar o nosso repositório, projects. Como ele é um array, a gente vai pegar no índice onde está o projeto que foi enviado, né? Ou seja, o projeto que o cliente quer modificar. Então é a variável project index que armazena esse índice, né? Que foi retornado aqui, ó. O que a gente procurou aqui foi o índice. Então o que foi recebido aqui foi o índice. A posição, se foi o primeiro, está o valor 0 aqui. Se foi o segundo, está o valor 1. Se não encontrou nada, está o valor menos 1. Beleza? Então esse índice que foi encontrado, a gente passa aqui, é a posição do array, né? E aí ele vai receber nessa posição o conteúdo que está aqui, ó, em project, que a gente definiu ali. Ok, e dessa forma, o que a gente retorna? O response.json com o projeto que foi modificado. Ok? A gente retorna somente o projeto que foi modificado. Então a gente já tem mais um método pronto aqui, que é o put. Vamos então, nosso servidor está no modo live reload, basta a gente ir lá no nosso Insomnia. A gente já tem um aqui, né? Para a gente alterar um projeto, a gente precisa passar o ID dele. Então eu vou pegar aqui, ó, copiar o ID desse aqui. E não, peraí, como ele fez o reload, não deve ter nada, né? Vamos aqui, ó, dar um send, exatamente, ó, não tem nada. Ele fez o reload, então a gente cria novamente, tá aqui, vou dar um send, criou. Agora eu pego esse ID aqui, copio, e agora a gente vai na nossa rota de put aqui, ao invés desse 1010 aqui, a gente cola o ID que a gente copiou lá. Então tá aqui nossa rota, /projects, /id, e aí a gente tem que enviar aqui, ó, no corpo da requisição, o que a gente quer mudar. Então eu vou botar aqui, ó, que o title, que tá lá como Node.js e TypeScript, eu vou botar só TypeScript. Ok? O proprietário, que está como owner, né? Tá certo. O proprietário está lá como Jorge Aloysio, vou botar só Aloysio. Então a gente vai mudar as duas informações de uma única vez. Vamos mandar o send. E tá aí, ele retornou com o mesmo ID para a gente, porém o título foi alterado para TypeScript e o proprietário para Aloysio. A gente modifica novamente essa informação, vou botar aqui, ó, TypeScript 2 e Aloysio 2. Send, já modificou. A gente faz um get aqui. Tá aí, ó, beleza? Então, o que resta a gente fazer agora? Agora pra gente falta só fazer o delete, né? Então, pra gente fazer agora o nosso delete, pra gente fechar essa aula de
de hoje aqui. O que a gente precisa para poder deletar um projeto? A gente precisa do parâmetro da rota. Ele já está aqui. Então a gente já sabe que a gente pega através do request. Então a gente vai fazer o que? Const. Já vou desestruturar id igual a request.params. Então a gente já vai ter aqui o id que o cliente vai enviar, ou seja, que ele deseja, né, excluir do projeto. A verificação para pegar esse id aqui, a gente vai fazer exatamente a mesma que está aqui, ó. A gente pode copiar daqui. É a mesma verificação. Se ele passar um id que não existe, a gente vai retornar a mensagem de erro, né? Então ele pega o índice referente ao id que foi informado, o índice desse projeto dentro do array, de acordo com o id. Então o id aqui, ó, é a chave da busca aqui, da verificação. Beleza. Então da mesma forma a gente retorna um erro caso ele não encontre nenhum id através do que foi passado pelo cliente. A partir do momento que a gente já sabe qual é o id, né? Pegamos esse cliente. Qual é a forma de a gente remover isso? Como a gente está trabalhando com array, uma das formas da gente fazer isso é pegar o array, nosso repositório, e usar o método splice do JavaScript. Então, através desse método, a gente faz o quê? A gente passa o índice, ou seja, qual a posição no array do elemento que a gente quer excluir. Então a posição é o nosso project index. E a partir dessa posição, qual a quantidade de elementos que a gente quer excluir? Eu poderia excluir 2, 3, 4 e assim por diante. Esse método splice nos dá essa opção. No caso, a gente quer excluir um só, é o próprio que está nessa posição. Então, através do splice, a gente encontra a posição do elemento e diz que é deletar só ele, só um. Então, como a gente está apagando, a gente não tem nada para a gente retornar, né? Eu vou retornar o que se eu apaguei? Aí, nesse caso, o que a gente faz? Eu vou apagar esse array aqui, que estava no nosso exemplo. Nesse caso, a gente dá um response.status, né, que a gente já viu ali no put, né? E aqui eu digo o código aqui, ó, a gente viu lá na aula 3, se não me engano, né, que o 204 é o ok sem conteúdo, né, o no content. Tudo correu certo, mas eu não tenho nenhum conteúdo para devolver, né? Não preciso devolver nada, porque o que foi apagado, foi apagado. O 200, né, é de ok. O 204 é um ok sem retorno nenhum. Nesse caso aqui, a gente pode passar um JSON com array vazio, por exemplo, ou pode passar simplesmente um send, tanto faz. Vamos deixar dessa forma aqui. Salvei. Então a gente pegou o ID passado pela requisição, pelo parâmetro, né? Fizemos a procura do índice da posição desse cara dentro do array. Se não encontrar, né, ou seja, se o valor for menor que 0, ele já retorna a mensagem de erro para o cliente. Se encontrar, ele exclui esse cara, né, através da posição dele, deletando um só. E aí a gente responde um 204, que é no content. Beleza. Como o servidor foi reiniciado, né, se a gente fizer um get aqui, vamos ver que ele está vazio de novo. Então a gente vem aqui no post, cria novamente, ele vai criar aqui, ó, Jorge Aloysio, né, completo. Beleza. Vou criar um segundo aqui, vou botar só um 2 aqui, ó. 2 e 2 aqui, para a gente ter 2 elementos no array. Se a gente faz um get novamente aqui, agora a gente tem 2 elementos. Então eu vou apagar o segundo elemento aqui, ó. Vou copiar o ID dele, que a gente precisa passar lá na rota de exclusão. Então eu venho aqui, a gente precisa informar aqui o ID do cara que a gente quer apagar, /projects/id. Dou um send e
204, no content, beleza, ok. Agora, a gente não fez teste de quando a gente não passa um ID que não existe, né? Então, por exemplo, ó, eu tirei parte desse ID aqui, ele não vai encontrar isso lá. Vamos dar um send, e aí, ó, 400, que é a requisição ruim, né? Errada, e a mensagem que a gente está retornando lá, ó, project not found. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, quando a gente for alterar, eu vou deletar aqui, dou um send, mesma coisa, ó, não encontrou, e a mensagem aqui retornada para o cliente.